Quando nós escutamos a palavra feitiçaria, geralmente pensamos naquelas histórias de bruxas lançando seus feitiços em um caldeirão borbulhante, não é verdade? A cultura popular nos ensinou a ligar a feitiçaria ao ocultismo e à magia, mas ela é muito mais do que apenas trabalhos para encantar ou amaldiçoar alguém. Na verdade, feitiçaria é tudo aquilo que é feito através de forças espirituais malignas para prejudicar ou manipular o propósito de alguma coisa, trazendo engano às pessoas. Não é por acaso que a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, condena todo tipo de feitiçaria, deixando claro que tudo que a envolve não vem de Deus, mas sim de Satanás e seus demônios. E isso é tão sério que Jesus deixou um aviso muito claro sobre o que ele vai fazer com aqueles que praticam feitiçaria quando ele voltar. Em Apocalipse capítulo 21, o Senhor disse assim: os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Olha isso, irmãos, e tão forte quanto o poder destrutivo da feitiçaria é a sua capacidade de se infiltrar em qualquer área da vida das pessoas e instituições sem que ninguém perceba, pois ela é capaz de se disfarçar de espírito bom e passar a conviver no nosso meio sem nos incomodar. E é claro que as igrejas também são alvos dessa ação maligna, afinal de contas, é lá onde os filhos de Deus se reúnem e todos nós sabemos que o principal objetivo do diabo é afastar os cristãos de Jesus, destruindo as suas vidas através da mentira e do engano. Por isso, neste vídeo, eu vou te revelar 7 sinais de que uma igreja está sob ataque de feitiçaria. E no final, eu ainda vou te mostrar se você também não está sendo alvo desta armadilha maligna e destruidora do diabo. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É só clicar nesse botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo e depois ative o sininho da notificação para você receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos começar. O primeiro sinal: liderança manipuladora. Se a liderança da igreja se torna manipuladora e controladora, este é um sinal preocupante de que está havendo feitiçaria. Por exemplo, se você vai a uma igreja e o líder começa a te ameaçar, dizendo que se você sair, estará debaixo de maldição, pode saber que tem algo errado aí. Isso não pode ser o Espírito Santo falando por meio deste líder, porque a igreja do Senhor não é um prédio, ela é a união do corpo de Cristo. Então, se o seu pastor ou líder lançar em você alguma maldição por sair ou simplesmente visitar outra igreja, isso é feitiçaria, porque um dos sinais dela é o controle, algo muito diferente do que Jesus ensinou aos seus seguidores. Veja o que a Bíblia diz: irmãos, vocês foram chamados para viver em liberdade, porém, não a usem para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Nós não nascemos para sermos escravizados por ninguém, muito menos por alguém que diz ser servo e boca de Deus para o seu povo. E não é só isso. Se a liderança vive dizendo que tem o poder de salvar e fazer milagres, saiba que isso também é feitiçaria. Quantas igrejas nós temos visto por aí vendendo curas e bênçãos, não é verdade? Esses homens e mulheres se aproveitam da bondade e da ignorância das pessoas para enganar quem está passando por lutas e precisa de socorro. Então, se você tem presenciado algo assim, fique atento e procure outra igreja, porque ninguém tem poder para fazer nada por você, somente o Senhor. E Ele não vai te pedir outra coisa em troca que não seja o seu louvor e a sua adoração, ok? O segundo sinal de feitiçaria: presença de falsos profetas. Um falso profeta é alguém que age ou fala em nome de Deus e nada acontece, porque na verdade não foi Deus quem mandou dizer. Mas a coisa mais difícil sobre o falso profeta é que ele costuma ser muito convincente e carismático. Os falsos profetas dentro das igrejas trazem ensinamentos distorcidos, prometendo milagres e salvação em troca de benefícios pessoais e não pregam sobre a necessidade do arrependimento e da santidade. E uma outra coisa muito comum entre eles é que esses homens e mulheres que se dizem boca de Deus se colocam acima do bem e do mal, não aceitando críticas ou questionamentos
por se considerarem autoridades espirituais. Por isso, fique muito atento a esses líderes, porque Jesus mesmo disse que os falsos profetas vêm até nós vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, e que nós os reconheceremos pelos seus frutos. Ah, e tem mais um detalhe. Só porque alguém revela algo que está acontecendo na sua vida, não significa que essa pessoa foi enviada por Deus. Na verdade, muitas pessoas são usadas pelo diabo com o dom da adivinhação, porque o inimigo está ao nosso redor e ele sabe o que acontece conosco, mas isso não tem nada a ver com a revelação do Espírito Santo. Essas pessoas adivinham tudo o que nós estamos passando, mas as suas palavras não edificam em nada. Então, para saber se uma revelação vem de Deus ou não, procure saber se a pessoa que te entregou a palavra produz os frutos do Espírito, que estão descritos em Gálatas capítulo 5, o versículo 22. E é claro, irmãos, que ninguém é perfeito, mas se o profeta não tem amor nem humildade para admitir suas falhas, alguma coisa está errada. Mas vamos supor que você não conhece essa pessoa, você não sabe nada sobre a vida dela. Então, o que você deve fazer? Você deve examinar a profecia. Comece se perguntando, essa profecia está de acordo com o que a Bíblia ensina? Por exemplo, se uma pessoa diz que você deve casar com alguém, mas você ou esse alguém já é casado, pode ter certeza que isso veio da carne ou do diabo, porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E o apóstolo Paulo disse que nem os anjos do céu têm autoridade para ir contra ao que está escrito na palavra de Deus. Então, se a profecia vai contra os ensinamentos da Bíblia, você já pode descartá-la na hora. Além disso, verifique se você sente paz interior, porque se uma palavra que entregaram a você trouxe confusão, medo ou divisão, esteja certo de que não veio do Senhor. Amém? Eu quero que você saiba que Deus continua usando pessoas para falar ao seu povo. A palavra falso profeta só existe porque também existem milhares de verdadeiros profetas que são usados por Deus. A diferença entre um e o outro está no seu discurso. O verdadeiro profeta está sempre focado em direcionar o coração das pessoas para Jesus e para a liberdade que ele conquistou na cruz, ok? O terceiro sinal, divisão e fofoca. Uma das maneiras mais rápidas de conhecer a essência de uma igreja é observar como os membros se tratam. Se você vai a uma igreja e percebe que as pessoas vivem falando mal umas das outras, criticando a liderança e reclamando de tudo que envolve aquela comunidade, pode saber que a feitiçaria está instalada ali. E isso piora ainda mais se os líderes também estiverem envolvidos nisso. Se pelo menos eles liderassem a igreja com união e amor, ajudando os membros a vencerem o pecado da fofoca, poderíamos dizer que a mão de Deus estava sobre aquele lugar. Mas quando a liderança também causa divisão, isso significa que a igreja tem um problema muito maior do que parece. E quando Satanás vê líderes e membros fofocando e falando coisas ruins uns dos outros, ele fica muito feliz, porque na verdade elas estão ajudando ele a cumprir a sua missão, que é destruir a igreja de Cristo. O interessante é que depois de tudo isso, as pessoas ainda levantam as mãos, adoram a Deus como se nada de errado estivesse acontecendo. Mas o problema não acaba aqui. Infelizmente, muitos líderes espirituais se aproveitam da confiança que têm das pessoas para ouvir os seus segredos e sair espalhando para todo mundo. Irmãos, a igreja deve ser um lugar onde as pessoas possam buscar ao Senhor e também encontrar um apoio. Um lugar onde elas possam desabafar sobre os seus problemas e angústias e receber consolos desses líderes. E se isso não acontece, é porque o inimigo já está presente neste lugar. Como pastor, eu sei que muitas pessoas vão até a igreja porque lá é o único lugar onde elas se sentem ouvidas e consoladas sem julgamentos. E uma das piores coisas que um líder pode fazer é se aproveitar da vulnerabilidade de alguém. Isso é demoníaco, porque vai contra tudo que Jesus ensina. O quarto sinal, a idolatria. Se uma igreja oferece ou vende algum objeto para proteção, cura ou bênção para os membros, saiba que ela está sob o poder da feitiçaria. Não importa quantas passagens bíblicas eles usem para te convencer do contrário, isso não vem de Deus. Não há nada que possa te salvar e te abençoar a não ser o nome de Jesus, ok?
Eu tenho visto muitas denominações religiosas por aí vendendo óleos, toalhinhas, garrafas de água e até vassouras e outros objetos por preços absurdos, com a promessa de que aquilo vai trazer prosperidade, saúde, mas isso não passa de um engano de Satanás para aprisionar as pessoas na idolatria. É isso mesmo, irmãos. Muitas pessoas têm uma visão distorcida da idolatria, como se ela estivesse relacionada apenas à adoração de imagens. Mas não é bem assim. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar da nossa fé em Deus, em Jesus. E isso não vale apenas para objetos. Muitas igrejas estão contaminadas pela feitiçaria por idolatrarem os seus líderes. Ou seja, elas não adoram a Jesus, mas sim a esses homens ou mulheres que se dizem ungidos, mas eles erram ao não conduzir as pessoas a adorarem somente ao Senhor. O quinto sinal, a rejeição dos dons espirituais. Se você perceber que a liderança de uma igreja está ignorando os membros que receberam dons espirituais de Deus, saiba que ali tem algo errado. Eu já vi casos de Deus começar a usar a vida de um membro na igreja e ele começar a abençoar as pessoas daquela comunidade, mas de uma hora para outra, aquele irmãozinho foi afastado do ministério e deixou de ser convidado para os eventos da congregação. E teve uma vez que eu conheci um casal que foi expulso de uma igreja tradicional porque durante o momento do louvor, os dois receberam juntos o dom de línguas e o pastor os convidou para se retirarem e buscarem outra igreja. Irmãos, uma igreja cristã de verdade incentiva as pessoas a desenvolverem os seus dons com sabedoria, ordem e decência, assim como o apóstolo Paulo ensinou, e não simplesmente virar as costas para as pessoas por causa de ciúmes, inveja ou religiosidade. O diabo odeia a manifestação do Espírito Santo na igreja e por isso ele faz de tudo para causar discórdia e disputa entre os irmãos. E o sexto sinal, a apostasia. Essa é uma palavra que nós temos ouvido falar muito ultimamente, principalmente quando nós ouvimos alguém pregar sobre os sinais da volta de Cristo. A palavra apostasia significa abandono ou a renúncia da fé em Jesus. Então, quando você entra numa igreja e se depara com as pessoas fazendo tudo do jeito delas, sem amor e temor a Deus, significa que ali o inimigo já entrou e ele está agindo. Por exemplo, há muitas igrejas em que os seus líderes dizem servir a Deus, mas eles mudam o contexto da palavra para benefício próprio, usam o dinheiro dos dízimos e ofertas para coisas que não têm a ver com a obra. Muitos deles causam escândalos por caírem em pecados sexuais e até defenderem casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Enfim, eles cometem todo tipo de erro e usam a igreja como escudo para justificar que eles são filhos de Deus e que o Senhor os ama como são. E por mais que nós realmente sejamos falhos, a igreja não pode ser um lugar que abrace o pecado e o trate como uma coisa normal. Cristo amou a igreja para cuidar do pecador e lhe mostrar o caminho do arrependimento e a mudança de vida. Amém? E o sétimo sinal, a falta da verdadeira adoração. Isso está relacionado também com a apostasia que acabamos de falar, mas eu fiz questão de separar esse ponto em um tópico exclusivo porque muitas igrejas hoje em dia estão fazendo da adoração ao Senhor apenas uma performance, um show cheio de luzes, sons, emocionalismo, mas sem autenticidade e sinceridade. E isso é fruto da feitiçaria, porque Jesus mesmo disse em João capítulo 4 que somente aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade são os verdadeiros adoradores. E eu não sei você, mas eu tenho visto muitas igrejas onde os membros e ministros de louvor brincam com a adoração, misturando louvores com músicas seculares, sem nenhuma preocupação se aquilo está ferindo a santidade de Deus. E quando você chegar a uma igreja assim, sem a verdadeira adoração, você vai perceber um ambiente movimentado, mas sem a verdadeira paz. Isso porque o Espírito Santo não está mais ali. É por isso que está se tornando muito comum ver as pessoas distraídas, inquietas, mexendo no celular durante o momento do louvor. E isso também vale para os sermões, onde os pregadores se vestem com roupas apertadinhas, sensuais, se parecendo muito com os artistas do mundo. E eu não estou dizendo que uma pessoa não possa ser estilosa, mas eles estão focando muito na aparência física, querendo chamar a atenção para si. E antes de terminar, eu quero abrir os seus olhos para algo que pode te colocar como alvo desta armadilha do diabo chamada feitiçaria.
No Antigo Testamento, a Bíblia mostra que o rei Saul perdeu a unção que Deus tinha derramado sobre ele por se envolver com coisas ocultas. Veja o que o profeta Samuel disse a ele: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Olha isso, irmãos, rebeldia é pecar contra Deus de propósito, com a intenção de desobedecer. É escolher o pecado sabendo que é certo, e não se arrepende nem um pouco disso. Então fica a pergunta: existe alguma área da sua vida que está sendo dominada por esse tipo de feitiçaria? Talvez seja a pornografia, a prostituição, a mentira, a desonestidade, enfim, não importa o que seja, Deus está te dizendo para abandonar essa prática ainda hoje, para que você não colha as consequências amargas do pecado. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu peço que você agora compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas. Vamos espalhar a mensagem da palavra do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço.